Desde a infância, gostava especialmente de animais. Passava com eles quase todo o meu tempo. Quando me tornei adulto, fiz dela uma das minhas principais fontes de prazer. Casei cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher gosto semelhante ao meu. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um cão, coelhos e um gato. Este último era um animal grande e belo, todo negro e muito sagaz. Pluto, assim se chamava o gato, era o meu preferido, com o qual eu mais me distraía. Só eu o alimentava e ele me seguia sempre pela casa. Durante vários anos, os quais não só o meu caráter como o meu temperamento sofreram, devido ao demônio da intemperança, uma modificação radical para pior. Tornava-me dia a dia mais irritadiço. Meus animais sentiam a mudança. Não apenas não lhes dava atenção alguma como ainda os maltratava. Quanto a Pluto, porém, ainda despertava em mim consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo. Meu mal, porém, ia tomando conta de mim. Que outro mal pode se comparar ao álcool? E no fim, até Pluto, que começava agora a envelhecer e, por consequência, se tornar um tanto rabugento, começou a sentir os efeitos de meu mau humor. Certa noite, ao voltar a casa, muito embriagado, tive a impressão que o gato me evitava a minha presença. Apanhei-o, e ele, assustado ante a minha violência, me feriu a mão. Uma fúria demoníaca apoderou-se de mim. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e friamente arranquei de sua órbita um dos olhos. Quando à chegada da manhã, voltei à razão. Experimentei pelo crime que praticara um sentimento que era um misto de horror e remorso. Mergulhei no vinho à lembrança do que acontecera. O gato se restabeleceu lentamente. Passeava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugi à minha aproximação. No início sofri com aquela evidente aversão, mas esse sentimento logo se transformou em irritação, e então surgiu o espírito da perversidade. Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó corrêdio em torno do pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Na noite do dia em que foi com meditação tão cruel, fui despertado pelo grito de fogo. As cortinas de minha cama estavam em chamas, a destruição foi completa e desde então me entreguei ao desespero. No dia seguinte ao do incêndio, visitei as ruínas de minha casa. As paredes, com exceção de uma apenas, tinham desmoronado. Aproximei-me e vi, como se gravada sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão maravilhosa. Havia uma corda em torno do pescoço do animal. Logo que vi tal aparição, o assombro e o terror que me apoderaram foram extremos. O gato, lembrei-me, foi enforcado no jardim existente junto à casa. Cheguei mesmo a lamentar a perda do animal e a procurar nos vários lugares que então frequentava outro bichano da mesma espécie e de aparência semelhante que pudesse substituí-lo. Uma noite, em que me achava sentado, tive a atenção despertada por um objeto negro que jazia no alto de um dos enormes barris. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, enorme, tão grande quanto Pluto, e que, sob todos os aspectos, salvo um, se assemelhava a ele. Pluto não tinha um único pelo branco em todo o corpo, e o bichano que ali estava possuía uma mancha larga e branca, embora de forma indefinida, a cobrir-lhe quase toda a região do peito. Era, pois, o animal que eu procurava. Ao chegar, sentiu-se imediatamente à vontade, como se pertencesse à casa, tornando-se logo um dos bichanos preferidos de minha mulher. Passei a sentir logo aversão por ele. Lentamente, tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram no mais amargo ódio. Evitava o animal. Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo mesmo foi a descoberta de que, como Pluto, também havia sido privado de um dos olhos. Minha mulher mais de uma vez me chamara a atenção para o aspecto da mancha branca, que já me referi, e que constituía a única diferença visível entre aquele estranho animal e o outro que enforcara. Mas lentamente, de maneira quase imperceptível, adquiria por fim uma nitidez rigorosa de contornos. Era agora, confesso, a imagem de uma coisa odiosa, abominável, a imagem da forca. Um dia, minha mulher acompanhou-me para me ajudar numa das tarefas domésticas até o porão. O gato seguiu-nos e, quase fazendo-me rolar escadas abaixo, me enfureceu ao ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha e esquecendo o terror que até então contivera minha mão, dirigiu ao animal um golpe que teria sido mortal. Mas minha mulher segurou o meu braço, detendo o golpe.
Tomado então de fúria demoníaca, livrei o braço do obstáculo que o detinha e cravei-lhe a machadinha no cérebro. Minha mulher caiu morta instantaneamente sem lançar um gemido. Procurei, movido por súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não poderia retirá-lo de casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Ocorreram-me vários planos, mas finalmente tive uma ideia que me pareceu muito mais prática. Resolvi emparedá-lo na adega. Aquela adega se prestava muito bem para tal propósito. Não duvidei de que poderia facilmente retirar os tijolos daquele lugar, introduzir o corpo e recolocá-los do mesmo modo, sem que nenhum olhar pudesse descobrir nada que despertasse suspeita. E não me enganei em meus cálculos. Ao terminar, senti-me satisfeito, pois tudo correra bem. O passo seguinte foi procurar o animal que havia sido a causa de tão grande desgraça. Impossível descrever o alívio que me causava a ausência de tão detestável felino. Foram feitas algumas investigações, mas respondi prontamente a todas as perguntas. Procedeu-se também a uma vistoria em minha casa, mas naturalmente nada podia ser descoberto. No quarto dia após o assassinato, uma caravana policial chegou inesperadamente à casa e realizou de novo rigorosa investigação. Seguro, no entanto, de que ninguém descobriria jamais o lugar em que eu ocultara o cadáver, não experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me que eu os acompanhasse em sua busca. Não deixaram de esquadrinhar um canto sequer da casa. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram novamente ao porão. Não me alterei o mínimo que fosse. Meu coração batia calmamente como de um inocente. Andei por todo o porão, de ponta a ponta. A polícia estava inteiramente satisfeita e preparava-se para sair. Senhores, disse por fim quando os policiais já subiam a escada. É para mim motivo de grande satisfação haver desfeito qualquer suspeita. Diga-se de passagem, senhores, que esta é uma casa muito bem construída. Essas paredes são de grande solidez. Nessa altura, bati com força com a bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede atrás da qual se achava o corpo da esposa do meu coração. Mal o eco das batidas mergulhou no silêncio. Uma voz me respondeu do fundo da tumba, primeiro com um choro entrecortado e abafado, como os soluços de uma criança. Depois, de repente, com um grito prolongado e estridente, um uivo, como somente poderia ter surgido do inferno, da garganta dos condenados, dos demônios exultantes com a sua condenação. Cambaleei até a parede oposta. Durante um instante, o grupo de policiais deteve-se na escada, imobilizados pelo terror. Decorrido o momento, 12 braços vigorosos atacaram a parede e caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição e coberto de sangue coagulado, apareceu, ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha dilatada e um único olho chamejante, achava-se pousado um animal odioso, cuja astúcia me levou ao assassínio e cuja voz reveladora me entregava o carrasco. Eu havia emparedado um monstro dentro da tumba.